Balaque, o rei que amaldiçoou Israel. Imagine um rei que fez de tudo ao seu alcance para destruir o povo de Deus. Esse rei era Balaque, o governante moabita que tentou prejudicar o povo de Israel. Ele é conhecido na história bíblica por ter contratado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaque viveu durante o período em que Israel viajava pela península do Sinai, após deixar o Egito, a caminho da terra prometida. Neste vídeo, aprenderemos a verdadeira história de Balaque na Bíblia e entenderemos o que aconteceu a esse rei que desejava destruir o povo de Deus. Os filhos de Israel haviam deixado o Egito e estavam avançando em direção a Canaã, testemunhando as conquistas de Israel ao longo do caminho. Balaque ficou apavorado, pois o povo hebreu havia acabado de conquistar os reinos de Sion e Og, os amorreus. Essas vitórias eram significativas naquele contexto histórico e permaneceram na memória do povo por muitas gerações. Temendo o avanço israelita, o rei Balaque, filho de Zippor, buscou um profeta pagão em Pétor, às margens do Eufrates, chamado Balaão. Segundo o texto bíblico, Balaão tinha certa reputação como vidente, e suas palavras eram consideradas valiosas. A Bíblia até afirma que Balaque acreditava que quem Balaão abençoasse seria abençoado, e quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. É importante notar que essa era a percepção de um rei pagão sobre um profeta obscuro. Isso significa que o conceito do rei Balaque sobre Balaão pode não ter sido preciso, como a história bíblica subsequente revela a natureza corrupta de Balaão. Assim, Balaque fez uma aliança com os midianitas para resistir aos israelitas e enviou mensageiros para recrutar Balaão. Nesse momento, os israelitas estavam ao norte de Moabe e tinham um grande exército. Devido à proposta de Balaque, Balaão consultou o Senhor e ouviu que não deveria amaldiçoar o povo de Israel. Inicialmente, o profeta Balaão recusou o convite, mas Balaque persistiu e melhorou sua oferta. Posteriormente, o Senhor autorizou Balaão a ir com os homens de Balaque, mas ele só poderia falar o que Deus lhe ordenasse. Apesar das ordens do Senhor, Balaão provou ser um profeta corrupto e partiu para se encontrar com Balaque com más intenções. Foi nessa ocasião que Deus permitiu que sua jumenta falasse. Quando o profeta Balaão chegou a Balaque, o rei moabita o levou para amaldiçoar Israel. Eles fizeram 3 tentativas de amaldiçoar os israelitas, mas em todas elas, o rei Balaque foi forçado a ouvir as bênçãos do Senhor sobre seu povo. Esse episódio deixou Balaque extremamente furioso, e ao perceber que não alcançaria seus objetivos com Balaão, ele retornou a Moabe. No entanto, embora Balaque não tenha conseguido concluir seu plano de amaldiçoar Israel com Balaão, ele conseguiu prejudicar o povo israelita. Isso ocorreu porque, após o episódio envolvendo o profeta Balaão, a Bíblia diz que os israelitas começaram a cometer adultério com as mulheres moabitas. Os moabitas e os midianitas, instigados por Balaão, tentaram corromper o povo de Israel por meio da idolatria e da imoralidade. Incapazes de prevalecer diretamente contra os israelitas, tentaram neutralizá-los introduzindo uma mistura que os afastaria de sua aliança com Deus. O Novo Testamento deixa claro que Balaque também estava envolvido nessa corrupção de Israel. Afinal, ele era o rei moabita. É por isso que Balaque é lembrado no livro do Apocalipse como alguém que seguiu o ensinamento de Balaão e colocou tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os à idolatria e à prostituição. Portanto, Balaque é uma figura que representa quem tenta se opor ao povo de Deus, empregando falsos ensinamentos para levá-los ao pecado. Infelizmente, podemos ver muitas pessoas como Balaque nos dias de hoje, ou seja, pessoas que fazem de tudo para se opor a Deus e a seu povo. Nesse sentido, infelizmente, é possível identificar muitas pessoas nos dias de hoje que, de maneira semelhante a Balaque, se esforçam ao máximo para se oporem a Deus e ao seu povo. Essas pessoas podem empregar ensinamentos falsos e comportamentos prejudiciais para afastar os fiéis de sua fé e compromisso com Deus. Em resumo, a história de Balaque na Bíblia destaca a tentativa de um rei moabita de amaldiçoar o povo de Israel por meio do profeta Balaão. No entanto, seus esforços falharam, mas ele conseguiu prejudicar os israelitas ao levá-los à imoralidade e idolatria. Balaque serve como um exemplo de alguém que busca prejudicar o povo de Deus por meio de ensinamentos falsos, como é indicado no livro do Apocalipse. Se você gostou de aprender sobre o rei Balaque na Bíblia,
Inscreva-se em nosso canal e comente se já conheceu alguém com o mesmo comportamento de Balaque, tentando amaldiçoar e prejudicar o povo de Deus.